Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo, a gente falando aqui, debatendo sobre notícias, informações, análise tática e opinião. Convide aí os amigos rubro-negros também, deixa aí o convite a você, amigo rubro-negro, deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Tá passando aqui pela primeira vez, seja sempre muito bem-vindo, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se, compartilhe os vídeos, indique, enfim, aquela força toda que é necessária, eu conto sempre com essa força de vocês. Vamos lá, galera, temos algumas informações. Primeiro vamos falar sobre o treinamento do Paulo Souza, né? A primeira semana, encerrou a primeira semana de treinamentos, o Paulo Souza, à frente do Flamengo, fez muitos exercícios multidisciplinares, né? Como a gente pôde observar, inclusive o pessoal tem falado um pouquinho sobre esses treinamentos, talvez a gente possa até trazer um vídeo mais à frente. Algumas informações, elas não, assim, o pessoal não bate assim e tal, mas são exercícios multidisciplinares que ele acabou trazendo principalmente nesta primeira semana. E agora na próxima semana tem já uma novidade na grade de horário do Flamengo, que na segunda, na quarta e na sexta-feira serão treinamentos em tempo integral. O Flamengo vai treinar 8 da manhã e a segunda atividade no mesmo dia será às 3 da tarde. Terça, quinta e sábado, aí sim, volta com um horário de 8 da manhã, beleza? Estão treinando pela manhã. Segunda, quarta e sexta, treino de manhã e de tarde. Então, Paulo Souza já começando a mudar um pouquinho nessa segunda semana de treinamento à frente do Flamengo. Bom, vamos falar primeiro sobre o Soteldo, né? Vocês acabam me perguntando bastante se o Soteldo é uma boa contratação, característica do Soteldo e tal. Inclusive, eu demorei um pouquinho, porque estava demandando vendo os jogos do Toronto, né? Como é que foi o Soteldo no time canadense que joga a Liga Americana, né? Vale a gente lembrar que o Toronto é um time canadense, um clube canadense, porém joga a Liga Americana, né, MLS. E o que acontece? O Soteldo, até por uma surpresa, primeiro eu vou colocar para vocês o mapa de calor dele no Santos, nenhuma novidade, prevalecendo bastante pelo lado esquerdo, como vocês observam na temporada 19, na temporada 20, ele pela Venezuela, pelo lado esquerdo, mas também fazendo bastante a diagonal, né, acaba tendo uma boa participação por dentro, e ele no Toronto, muda um pouquinho, né? Trabalha muito pelo lado esquerdo, mas trabalha muito por dentro e muito à frente, cara. Então, acabou até ficando um pouco surpreso com essa participação do Soteldo na construção do ataque, ele jogando em aspas como um centroavante, óbvio que não, mas em aspas como centroavante, como um falso 9, se assim queira substituir, jogando mais à frente. Como é que é feito isso? Vamos lá. O Toronto, ele trabalha num 4-1-4-1. Então, o Soteldo, ele era o jogador mais à frente. Ele jogava também por dentro, em algumas ocasiões jogou aberto pelo lado esquerdo. Talvez isso pela intensidade, ou melhor, falta de intensidade dele para recompor, o técnico pelo jeito ele prevalecia muito pelos corredores laterais, jogadores de muita velocidade, jogadores com mais força. Era claro isso para mim quando eu tava olhando principalmente pelo lado esquerdo. Então o Soteldo acabava flutuando, né, um pouco mais à frente, tal, não participava tanto assim das questões defensivas do Toronto. Com isso a gente viu o Soteldo jogando lá como homem mais à frente, como fazendo esse falso 9, como homem de referência muito diferente, óbvio, do que aconteceu aqui no Santos, o que aconteceu aqui no futebol brasileiro. E aí vamos lá, no Flamengo, como seria isso? Imaginando o Soteldo no Flamengo, ele faria, né, ou o lado, principalmente, né, pelo lado esquerdo, faria aquele segundo atacante um pouquinho mais pra frente, seria como algumas pessoas falam também, em aspas, né, esse substituto do Arrascaeta e tal. O pessoal até compara bastante o Soteldo, né, acaba ligando diretamente com o Michael, né. Assim, na minha opinião, não tem muito a ver um com o outro, não. Eles jogam na mesma função, na mesma posição, podem jogar abertos ali pelos lados, fazem funções um pouquinho diferentes e têm características diferentes. O ponto forte de um não é o ponto forte do outro, assim, são bem diferentes. Eu acho eles bem diferentes, o que tem de similaridade ali mais é a estatura, né? Mais é a altura, porque eu acho que são jogadores bem diferentes. E aí o Soteldo tem um ponto, né, que aí, infelizmente, né, a culpa não é do clube, né, a culpa não é do jogador, mas faz parte do calendário e ninguém mexe isso. A porcaria da data FIFA que não paralisa o jogo, né, não paralisa aqui as nossas competições. O que acontece? Então o Soteldo, toda vez que for convocado para a Venezuela, vai estar fora do Flamengo. Com isso, ele não vai ser, em aspas, esse substituto do Arrascaeta, porque ambos estarão, né, obviamente, nas suas seleções. E ninguém aqui imagina que o Soteldo vai ser titular, né? Não vai ser titular. Aqui adianto a vocês. Ele não seria o titular do Flamengo. Então, mas William, a Venezuela não vai participar da Copa do Mundo. Perfeito. Ninguém que vai participar da Copa do Mundo, né, vai estar jogando, né? Assim, não tem nenhum clube que vai estar jogando durante a Copa do Mundo. É o único torneio que, de fato, paralisa, então, em dezembro. Porém, ainda faltam 4 jogos pelas eliminatórias nesta temporada e, obviamente, a Venezuela vai fazer amistosos para rodar contra esses times aí que vão participar da Copa. Então, de fato, né, o Soteldo acabaria desfalcando, aí você vê, né? Tem que pensar nisso, até para pensar numa possível contratação, numa suposta contratação e tal. Outro ponto que a gente fala
foi acabar a pedida salarial, né, do Soteldo, do empresário do Soteldo, 1.200.000, completamente desproporcional, a verdade é essa, bem desproporcional de fato, tá muito acima, até mesmo para um jogador que vai ser reserva, tal, assim, esse valor foi acima, foi um pouquinho exagerado, a pedida ela é natural, pode ser exagerada, agora é um luxo de fato você ter um jogador de 1.200.000 no banco de reservas, por mais que a pessoa ache que é videogame. Clube de futebol ainda não é videogame, né? Estão querendo transformar em, mas não é videogame, então acaba passando um pouquinho do ponto. E o Léo Pereira? O Léo Pereira, ele acabou recebendo uma sondagem, né? Já havia alguns dias, algumas semanas, do futebol mexicano, e aí sim, Cruz Azul veio e botou uma proposta na mesa do Flamengo. Então o Flamengo recebeu uma proposta oficial da equipe mexicana do Cruz Azul para o Léo Pereira. E aí o que a gente imagina agora? O Flamengo vai negociar, o Flamengo vai ouvir, como o Flamengo fala, né, protocolarmente, que sempre ouve essas propostas. Agora tem um ponto, que é, né, aquele pontinho fundamental, né? O Flamengo pagou 34 milhões de reais no Léo Pereira para o Atlético Paranaense. Então, certamente, esse valor o Flamengo vai acabar pensando. Não foi divulgado ainda oficialmente, o Cruz Azul não divulgou o valor da negociação, divulgou a proposta, mas não divulgou o valor dessa transação. Vamos lá, Léo Pereira. O Léo Pereira, como a gente até já trouxe em alguns vídeos, ele é o pior zagueiro do Flamengo no quesito bola aérea, né? Inclusive, ele é o ponto de debilidade no jogo dele. Foi reconhecido já, né? Muitas pessoas já falaram sobre isso, já viram, já estudaram sobre isso. Ele tem cerca de 33% a cada, né, 3 bolas, ele perde, ele erra em uma. É muito para um zagueiro. Inclusive, nós já havíamos falado sobre isso aqui no canal, sobre, né, esse ponto de debilidade dele, que estava abaixo do Rodrigo Caio, estava abaixo do Bruno Viana, estava abaixo do Gustavo Henrique. Ele era o pior de fato nesse duelo de 1 contra 1. Certamente vocês vão lembrar de alguns lances desses que passaram pelo Léo Pereira. Já falamos até sobre isso aqui no canal. Agora tem um ponto que inclusive também que acaba corroborando um pouquinho, que é deixar até o link para vocês acompanharem. Nós já falamos sobre isso. A venda do Léo Pereira, realmente um cara que teve uma dificuldade para se adaptar, quando teve minutos não foi bem e tal. Daria para vender, obviamente daria para vender, beleza. Precisa contratar. E a gente já falou sobre isso, né? Principalmente agora com o fato dessa incógnita, desse enorme ponto de interrogação que é o Rodrigo Caio, por isso que ele vai passando. Então a gente não sabe, não tem como saber. Fato que o Rodrigo Caio já perdeu essa pré-temporada, não sabe o quanto ele vai voltar, como ele vai voltar. Tem a questão da bactéria, que a gente já falou até, inclusive, né, com um ortopedista que é especializado na questão que mexe com a articulação, para ele voltar com o movimento. Então não tem como saber. Perder o Léo Pereira, e aí poderia ser qualquer outro zagueiro, o Flamengo precisaria repor. Então é mais um daquele ponto que a gente já falou sobre contratar um zagueiro, no mínimo, né? Agora, no caso, negociando o Léo Pereira, talvez tivesse que ser 2 zagueiros, porque o Flamengo hoje ele pode-se contar Davi Luiz, um zagueiro já com uma alta, né, idade, a gente sabe como é que é a temporada, mais de 80 jogos, principalmente num calendário insano como esse. Gustavo Henrique, um zagueiro hoje, né, completamente irregular, que é o reserva imediato do Rodrigo Caio. Tem o Rodrigo Caio, e aí somos garotos, Noga e tal, com o Léo Pereira. Negociando o Léo Pereira, mais do que nunca, fortalece aquela ideia de que o Flamengo precisa contratar. Era uma oportunidade para vender o Léo Pereira, mas tem que usar essa oportunidade também para fazer uma contratação, para reforçar, porque a gente sabe como é que é como é que é esse calendário, como é que é a necessidade de ter um elenco e de tirar, né, e boas contratações, né, para te diminuir os riscos dos elos fracos, né, que a gente sabe que são determinantes em determinados jogos. Beleza, galera? Forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.